Sejam todos bem-vindos. Então, nós iremos continuar dando sequência ao nosso curso e o objetivo na aula de hoje, é justamente continuarmos sobre concretos especiais, não é assim? Mas antes, efetivamente, que nós venhamos a falar sobre os concretos especiais, queremos lembrar sobre o papel do celeiro da construção. O celeiro da construção é uma instituição que visa formar ou aperfeiçoar os profissionais de base. Primeiramente, nós estamos falando daqueles que fazem, não é? No dia a dia na obra, que no caso seriam os pedreiros, carpinteiros, azulejistas. Mas também o celeiro da construção, como instituição que busca a formação continuada, ela também atua na formação e aperfeiçoamento dos profissionais ligados à área de comando. Então, nós estamos falando dos engenheiros, arquitetos, tecnólogos e técnicos de edificações. E esse curso que está sendo ministrado é o curso de concretos especiais. E nesse tema agora nós vamos falar sobre, entre os concretos especiais, o concreto projetado. Eu sou o professor Adalberto. Então, quando nós falamos sobre concreto projetado, nós vemos já aquela ideia ou imagem da imprimação, não é? Ou seja, o lançamento de concreto. E é claro que nós estamos falando, por ser um concreto especial, é um concreto de alta tecnologia, um concreto, então, que demanda não somente uma maior expertise no produzir o concreto, mas também no lançamento desse concreto. Então, quando nós vemos os estágios do concreto, né, de uma dosagem racionalizada, então nós falamos lá de dosagem, lançamento, transporte, não é? Do concreto. E aqui nós precisamos lembrar que, além do transporte, nós temos aqui o lançamento e um equipamento muito utilizado já no Brasil, na Europa, não é? Onde nós temos a projeção mecanizada. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, na parte 2 da aula do concreto projetado, está bem? Quando nós nos voltamos para o concreto projetado, ele tem uma grande aplicação, e aí ele acaba se somando lá, juntamente com o concreto reforçado com fibra, na produção, né, na execução, melhor dizendo, de túneis. Então, quando nós temos a produção de túneis, principalmente na área interna, nós vamos estar utilizando o concreto projetado, né? Então, nós temos aqui um túnel que é na divisa entre o Rio Grande do Sul com Santa Catarina, não é? Então, nós temos esse túnel aí, que foi fabricado alguns anos atrás, poucos anos atrás, né? Executado, melhor dizendo, desculpe a palavra, né? Hoje eu não estou tão bem, mas vamos voltar. Concreto projetado. Qual é a definição de concreto projetado? É um concreto diferenciado, porque ele envolve não somente os materiais, mas a aplicação. Trata-se de uma mistura de areia e brita, além do cimento, naturalmente, mas é preciso chamar a atenção que o diferencial desse concreto está no tamanho do agregado, ou seja, normalmente se usa pedrisco. Esse é o primeiro detalhe que precisa ser dito. Para que a gente tenha uma imprimação eficiente, eu tenho que diminuir o meu agregado. Eu tenho que diminuir ele, porque, na verdade, ele será projetado, ele será lançado através de ar comprimido, né? Então, quanto menor esse agregado, maior eficiência de imprimação eu terei. E, naturalmente, para que ele tenha um bom desempenho, nós utilizamos de alguns aditivos e adições. Quando nós falamos de adições, nós estamos já falando da fibra sintética metálica, que já vimos no escopo anterior, né? Entre os concretos especiais com concreto reforçado com fibra, nós já vimos ali a fibra sintética, a fibra metálica. Seria, então, uma adição a mais, não no material, mas na execução, que são impregnadas utilizando, como já dito, como ar comprimido, né? Muitos profissionais, eles veem o concreto projetado, na verdade, como uma técnica, e não como um concreto especial. Porque o concreto especial já é o concreto reforçado com fibra. Mas a aplicação, como eu aplico esse concreto, né, que é o diferencial. Então, muitos não o consideram como sendo concreto projetado. De qualquer forma, o profissional da construção civil, ele precisa ter a expertise e saber diferenciar em que momento, hora ele vai usar um, hora que ele vai usar o outro. Dizemos isso porque isso influencia totalmente, por exemplo, na consistência desse concreto. E é interessante observar que, muito embora
nós não temos normas específicas que tratem do concreto reforçado com fibra, mas nós temos normas que tratam do concreto projetado. Então, você percebe que ele tem um corpo maior de especificação. Tanto é que nós temos a NBR 1426, que ela tem um detalhe importante. Ela trata da capacitação técnica do mangoteiro. O profissional que lança esse concreto, né, projeta esse concreto sobre qualquer substrato, ele é chamado de mangoteiro. E essa norma vai justamente justificar, ou melhor dizendo, vai detalhar, né, quais são as exigências para que esse profissional execute esse trabalho, esse colaborador, né, inclusive com técnicas de inclinação. Falando um pouco mais ainda sobre o concreto projetado, então nós temos o concreto em si, com o uso de um equipamento de ar comprimido, que nós estamos vendo aqui, ó, o uso de um equipamento com ar comprimido. E aí nós percebemos que aqui está entrando, apenas um detalhe para vocês, não é? Nós estamos aqui entrando com o concreto bombeado, e nesse momento aqui, nesse segundo momento, olha, nós temos uma segunda mangueira, que é o ar comprimido. E aí nós temos, tudo ocorre nesse bico aqui, que é em torno de 60 centímetros. Em 60 centímetros, esse concreto vai ser pressurizado, não é? E aí vai ser projetado, como estamos vendo aqui. Observe que nós temos aqui, né, uma armação, não é? E em torno de 3, aqui dá para ter uma noção pelo diâmetro dessa barra aqui, ó, né, com mais a capa de concreto, talvez uns 2 centímetros, não mais do que isso. Mas o que é evidente pelo respingo que nós estamos vendo aqui, e vamos falar sobre isso, que eu não tenho um agregado graúdo assim visível, né? Percebam, né? É exatamente isso que nós queremos dizer aqui hoje, né? Lembrar a todos que estão acompanhando essa aula. Eu preciso usar um pedrisco, essa é a ideia, né? E ele é imprimido com camadas, né? A imprimação é feita por camadas, né? Então, normalmente, ele não pode vencer muitas camadas. Nós também vamos falar isso, mas mais na parte 2. A parte 1 hoje tem o objetivo de definir, não é? Mostrar a sua aplicação ainda de forma pontual, para que depois, efetivamente, na próxima aula, a gente faça esses detalhes. E aqui, naturalmente, você está vendo a mangueira, né? As 2 mangueiras mangote chegando. E a execução ela pode ocorrer de 2 maneiras, via sistema seco ou via sistema úmido. O que é o via sistema seca, via sistema úmido? Via sistema úmido, não é? É quando o material, ele via seca, ele vem com pouca água, né? E aqui nós temos já a adição tanto do agregado com água, como também com ar. Existe isso, né? Existe até com 3 bicos, né? Com três mangotes. Um só com a água, outro só com o ar comprimido, né? Isso vai depender do equipamento que você está utilizando. Você tem o equipamento central e você tem o equipamento próximo aqui, um pequeno equipamento que fica ao lado para fazer essa mistura. Isso vai depender da monta que você está fazendo, né? Qual o tipo de serviço, ok? Para falar um pouco mais sobre essa questão de normatização, uma rápida pesquisa na NBR, né? Na ABNT, melhor dizendo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, observe o quanto de normas nós temos aqui, ó. Nós temos reconstituição de mistura recém-projetada, nós temos determinação do tempo de pega em pasta de cimento, né? Nós temos algumas especificações, todas elas são normas diferentes, olha. Determinação através da agulha, né, da agulha de Proctor. Então, são detalhes que compõem aí toda a expertise para ser aplicado o concreto projetado, ok? Então, olhando agora de forma geral e resumida, né, é possível resumir o concreto projetado da seguinte maneira. Eu tenho o concreto normal, então é um concreto normal, onde, dado as suas especificidades, eu vou utilizar aditivos, ok? E vou usar também adições. Nós falamos aqui entre elas a fibra. Vamos, na parte 2, ainda citar alguns desses aditivos. Mas é só isso? Não. Aí eu tenho a técnica da projeção, tá? Eu tenho aqui a projeção. Então, eu preciso fazer a projeção desse concreto, né? E aí sim eu tenho o que é conhecido como concreto projetado. É claro que quando nós falamos em concreto normal, nós precisamos aqui
chamar a atenção, não é? Então, poucas vezes eu costumo escrever, mas nós temos o agregado, nós precisamos do agregado, né? O agregado graúdo, né? Nós temos que tomar cuidado com o agregado graúdo, tá bom? Então, essa é a ideia aqui, ó. Toma cuidado com isso aqui, tá? Então, graúdo, né? Então, nós precisamos aqui levar em consideração o agregado. Aqui está o segredo, além, naturalmente, né, do equipamento de projeção. A junção desta condição, juntamente com este equipamento, fazem a formação do concreto projetado, tá ok? Bom, vamos retomar um pouco da história, quando isso começou e como começou. O concreto projetado, a primeira ocasião que ele foi usado pela empresa voltado para a construção civil, não é? Vamos falar da construção civil, mas ela teve um outro uso. Foi em 1912, quando a empresa Los Angeles Cement Gun, ela passa, então, a construir um reservatório com um diâmetro de 24 metros. Então, consegue imaginar um diâmetro de 24 metros, né? E aí, esse concreto ele é imprimido no solo, é um processo de imprimação, né? Para que pudesse, então, construir esse reservatório. Qual era a ideia também? Evitar o máximo de fissuras, né? Então, o concreto bem imprimado evitaria isso. Porém, quando nós vamos estudar essa técnica, nós vamos ver que 5 anos antes, melhor dizendo, também nos Estados Unidos, foi utilizado esse concreto projetado na produção e na fabricação de réplicas de animais, né? De concreto. Então, usou-se ali os artefatos para produzir. E ali que, na verdade, desenvolveu o primeiro equipamento que nós estamos vendo aqui, a primeira máquina de compressão de concreto pressurizado. Ela foi usada, novamente, para os meios artísticos, né? Ou seja, para construção ou a criação de animais pré-históricos ali. E até hoje é utilizada essa técnica, né? Então, aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, né? Nós temos ainda lá um museu aberto, né? Que se utiliza dessa técnica para a produção dos animais, né? Dos animais aí de concreto. Né? Então, normalmente se faz a armação, apenas para vocês saberem. Alguns eu já vi, inclusive, enchendo isso aqui de jornal. Olha que interessante, eles fazem o entelamento, né? Põe na tela, pequenos animais, a estrutura de ferro, né? De associar 50 aqui, fazem todo o capeamento, enche-se de jornal e projeta. Então, ele fica oco por dentro, né? E fica uma camada ali de uns 3, 4 centímetros, né? E aí depois vem os artistas fazendo ali os detalhes da moldagem, né? Por exemplo, aqui a gente vê os dentes, talvez o olho. Aí é uma questão mesmo de artista e arquiteto. Eles são os habilitados para isso, né? Trabalhar. Bem, falando um pouco mais ainda sobre o concreto projetado, agora no Brasil, segundo o especialista Figueiredo, inclusive ele é professor da USP, Universidade de São Paulo, em seu trabalho aqui, ele identificou que em 1948 houve o primeiro uso aqui no Brasil do concreto projetado, né? E é interessante que nós tínhamos ali o traço, né? Qual era o traço? O traço era, ele começa a citar aqui, olha, que era 42,5 kg de cimento para 85 litros de areia. Toma cuidado, não é 1:2, né? Embora numericamente nós poderíamos dizer que é 1:2, aqui está em quilo, não é assim? E aqui está em volume, está bem? Mas esse foi só um referencial para um uso geral, ok? Então, foi-se utilizado aí alguns traços que já eram conhecidos, ok? E aí, ele começa na década de 60 a ser popularizado. É essa ideia que começa, então, a ocorrer no país, no Brasil, está bem? E vamos falar um pouco agora sobre a sua aplicação. Muitos especialistas, eu chamei esse tópico de aplicação 1, porque depois nós vamos nos aprofundar, né? Alguns autores alegam que o concreto projetado, ele pode ser aplicado em mais de 40 situações. Então, a primeira delas, túneis. Quando eu falo de túneis, né, eu não estou falando ali no embocamento, a entrada do túnel. Até pode, mas ali, na entrada do túnel, normalmente você tem as formas, né? Você não tem essa necessidade, tem um acabamento ali. Eu falo efetivamente dentro do túnel. Quando eu tenho um processo de escariamento, né, do túnel, então eu vou
fazendo o processo de escariamento, aí eu vou colocando a minha armação, né? Muitas vezes isso vai depender do tipo do solo, se é solo colapsíveis ou não, e aí eu tenho a projeção. Essa projeção pode ser pelo mangoteiro, diretamente próximo, ou por aquele primeiro equipamento estilo scraper lá que nós vimos, ok? E aí ele vai projetando, né? Com o braço mecânico ele vai projetando em túneis. É por isso que quando nós passamos nesses túneis, e São Paulo tem, no Brasil, né, afora tem, você percebe ali que ele é todo irregular, né? Ele vai acompanhando conforme ali o veio da rocha, né? De desmonte quando foi produzido o túnel. E aí eu tenho a projeção, porque é contra a gravidade, isso é óbvio, né? Naquele momento ali, né? Então você tem ali a aplicação. É nesse momento que a gente usa o concreto projetado. Tem fibra? Tem fibra. Tem o reforço de qualquer aditivos? Tem aditivos. Mas o que chama a atenção é que nós estamos usando agora um equipamento para conseguir fazer imprimação. Obras emergenciais, então isso ocorre muito, né, quando nós temos os deslizes de terra, e aí nós precisamos, muitas vezes, criar uma capa de impermeável, no caso de chuvas, ou para buscar a estabilidade dos taludes, então nós utilizamos, né? Obras subterrâneas diversas, então muitas vezes nós vamos utilizar isso, né? Obras diversas, e sem dúvida piscinas, né? As piscinas. Então, quando eu coloco aqui de piscina, eu também posso citar as chamadas lagoas de tratamento de água. Hoje já existe os geossintéticos, né? Já existia os geossintéticos, mas uma outra técnica é usar o concreto projetado para isso, né? Então, nós projetamos ele no solo, que essa foi a ideia lá em 1912, inclusive, né? Da GAN lá, Siemens, ela usou exatamente essa ideia. E aí, nós temos uma outra aplicação em calhas de rio. Eu vou usar como referência aqui o rio Tietê, em São Paulo, que corta, né, São Paulo. Então, nós temos ali a marginal Tietê, né? Depois nós temos a marginal Pinheiros, enfim, que nós conhecemos, quem já esteve em São Paulo, mesmo que chegue de avião ou de ônibus, vai se deparar com aquela imagem ali. Então, a depender do ponto que você esteja conhecendo ali aquele rio, passando por São Paulo, né? Aquilo ali foi feito com um processo de imprimação, né? Ou seja, concreto projetado. Há também gabiões hoje, né? Há estroncas de gabiões em alguns pontos, principalmente no lado da marginal Pinheiros, ok? E já na marginal Tietê foi utilizada essa técnica que nós estamos ensinando aqui. E a contenção de taludes. Eu tenho duas obras que foi realizada na Bahia, em Salvador, né? Uma ali indo para Laura de Freitas, que na verdade eu fiz o projeto, não foi eu que executei, né? Mas a contratação foi feita por mim na época em contenção de talude. Então, o que acontece? Normalmente em solos que nós temos, que na verdade foi um solo grampeado, é uma técnica um pouquinho detalhada, porque eu insiro bainhas dentro do solo, né? Então, normalmente eu vou a 6, 8 metros, eu furo a 6, 8 metros, né? Coloco ali o meu vergalhão, ele é concretado, injetado concreto, e aí, quando sai esse vergalhão, né, que ele foi como se fosse espetado, vamos dizer assim, o solo, né, eu dobro essa barra, esse vergalhão, e aí eu faço a projeção na parede do meu talude, na tardós, né? Então, ele fica ali com a leve inclinação, naturalmente, para até facilitar, com uma tela quadrada, né, uma tela quadrada, né, e aí faz isso. Então, nós temos a contenção de taludes e o solo grampeado. A impermeabilização, que nós estamos ligados aqui à emergência, né, às obras de emergência, e reparos estruturais, conforme foi aquela imagem que eu lembrei, né, reparos estruturais. E, por último, em obras artísticas. Então, dada a sua facilidade, né, de entrar em determinados interstícios, então nós utilizamos em obras artísticas, tá bem? Bom, e dizer agora do cimento. Então, vamos agora falar um pouco de todos os materiais, tá bem? Então, o tipo de cimento no uso do concreto projetado dependerá do ambiente que será projetado, isso naturalmente. Quando nós escolhemos um determinado cimento, seja para qualquer projetado ou para qualquer outro, nós precisamos levar em consideração qual é a característica dessa obra para que eu possa escolher o tipo de cimento, ok? Mas é importante dizer que um cimento que é muito utilizado para o concreto projetado,
é o CP5 Ari, é um deles. Tá? Em alguns casos, as obras de túneis, em obras urgentes, nós vamos usar o CP5 Ari, ou talvez o CP1S, que, na verdade, só quem tem são as cimenteiras, né? E depois eles vão receber os aditivos. Mas é importante dizer que a carga de cimento é muito alta. Normalmente, ela vai de 300 a 500 quilos. Então, é um cimento que, por ter uma carga muito alta, né, você corre ali, você tem um alto fator de reatividade, portanto, de calor, né, uma reação exotérmica, que pode levar o concreto a fissurar. Daí, né, que muito se utiliza os concretos CP2E e CP2Z, ok? São concretos que produzem uma melhor permeabilidade, ele é ideal para reservatórios de piscinas, né? E como ele tem essa condição, né, de ser um concreto mais permeável, portanto, ele não chega a ser um CP3, né? Porque demoraria mais a sua secagem, com alguns aditivos, a gente consegue ter um excelente desempenho. É importante dizer isso aí, então, devido à quantidade de cimento utilizado, está bem? Um outro detalhe importante é agora que eu tenho o meu substrato, né? Do porquê tomar cuidado com o cimento, né? Esse concreto, ele vai estar diretamente com o solo. Normalmente é assim. Diferente do que acontece num pilar, numa viga, não é? E isso faz com que eu tenha as reações de álcali, né? De certa forma, eu vou ter ali o solo justamente reagindo com a primeira camada desse concreto projetado. Um cuidado que nós precisamos ter é utilizar cimentos com baixo teor de aluminato, ou seja, aluminato de tricálcio, ele tem que ser inferior a 3%. Daí que a gente acaba caindo, né, no CP2E e o CP3Z. Né? Para que eu tenha esse teor inferior, eu vou cair no CP3, no CP2E, no CP2Z, tá ok? Há outros cimentos, mas a grande maioria se aplica aqui, tá ok? E aí, com alguns aditivos, a gente consegue ainda o que a gente está buscando. Às vezes eu preciso ter uma pega rápida, né? Às vezes eu preciso ter uma trabalhabilidade, aí vai depender do detalhe ali que você está construindo. Vamos falar agora, como eu já disse lá no início, o cuidado que nós precisamos ter com o agregado graúdo. Por que nós precisamos ter o cuidado com o agregado graúdo? Porque nós vamos ter aqui uma mangueira que vai conduzir esse concreto. Então, o meu agregado, meu concreto, seco ou úmido, ele vai passar por essa mangueira. Então, eu preciso levar em conta, primeiramente, o tamanho do agregado. Então, o meu concreto projetado, ele vai ser dimensionado em função do equipamento que eu tenho. Né? Se eu tenho esse equipamento aqui, então eu já sei que eu tenho a limitação ali do agregado. Há um outro detalhe que muitos não se atentam, a forma do agregado. Então, não basta ele ter aquela granulometria, eu preciso ter a forma do agregado condizente. E também a reatividade. Como eu tenho um solo, um concreto, que ele vai estar diretamente no solo, muitas vezes em ambientes que nós temos um problema de alta reatividade, por exemplo, galerias, eu preciso ter esse cuidado, né? Então, existem alguns agregados que são altamente reativos. Então, eu preciso fazer esse estudo antes, para que eu não tenha depois os chamados efeitos deletéricos, né? Ou seja, eu tenho a autodestruição desse concreto, né? E aí nós temos a resistência do agregado, né? A resistência do agregado também é importante. Dito isso, detalhando aqui o tamanho do agregado, os agregados eles são dimensionados em função do diâmetro interno do mangote. Então, o concreto projetado, na sua grande maioria, utiliza os mangotes 3 e 4 polegadas, ou seja, de 7,5 a 10 centímetros. E qual será, então, o diâmetro máximo característico, né? Que normalmente nós caracterizamos o nosso agregado. Então, o mais usado seria a brita 1, a de 19. É o mais utilizado, ok? Então, na sua grande maioria é isso. Por que 1/3, né? Porque pode ser que eu tenha ali um encontro, na hora que eu estiver bombeando, um entupimento, e a gente não quer ter isso, porque eu preciso ter produtividade. Repetindo, eu preciso ter produtividade. Então, se eu trabalho com um mangote de 3 polegadas, eu estou no limite. Então, a maioria daqueles que aplicam esse sistema
trabalham com a Brita 1, ok? Trabalham com a Brita 1, porque você tem ali uma maior eficiência na aplicação. É muito mais rápido, né? E depois você vai fazendo por camadas. Então, você aplica a primeira camada, talvez ali você vai ter uma espessura de 3 ou 4 centímetros. Se houver a necessidade, depois você vem com uma segunda camada de primação, tá ok? Né? Já houve casos, né, de estourar mesmo, né? Por mal conexão, você ter problemas ali. E também do equipamento, né? Você não quer ter problemas com o equipamento, né? Eles são sui generis, né? Não é qualquer equipamento, ok? E para falar um pouco da forma do agregado, veja aqui, olha, nós temos agregados que, se nós fôssemos passar na peneira, eles passariam normalmente, né? Então, quando eu olho esse agregado, inclusive, aqui, olha, é até maior do que esse em diâmetro, mas não em comprimento. Esse aqui é muito maior. Então, não basta eu simplesmente determinar o traço. Não basta simplesmente determinar um traço. Não basta simplesmente eu conhecer as propriedades reológicas do agregado. Eu preciso verificar de que forma é esse agregado. Qual é a forma desse agregado, ok? Porque imagine uma brita dessa, com mais uma dessa aqui, né? Muito embora nós acabamos de dizer que eu consigo até ao mesmo tempo ter 3 britas passando ao mesmo tempo ali, né? Até 3 britas, em tese, né? 2 dessa aqui, se isso aqui girar e entrar de lado, vai travar, entendeu? Então, por exemplo, uma pedra gneiss não seria uma pedra que não seria boa, porque a gneiss será uma pedra lamelar. Agora, já um granito, que normalmente nós temos formatos assim, seria melhor. Então, esse cuidado, né, do tipo de agregado vai ter que ser estudado antes, né? E nós sabemos que, para formar este tipo aqui, envolve não somente o tipo da rocha, isso é verdade, mas também o equipamento que está fazendo a britagem. Então, até isso nós precisamos levar em consideração, ok? Então, para não ter esse problema, né, esse controle tecnológico que nós estamos aqui dizendo, né, o que muitas empresas fazem, né, que dominam essa técnica, eles utilizam um diâmetro menor. É isso que vai acontecer, né? Vai se utilizar um diâmetro menor, mesmo assim tendo esse cuidado, mas vai utilizar esse diâmetro menor para que não tenha essa problemática, ok? E aqui nós apenas lembramos o grau de esfericidade, né? Como é que, quando é um agregado lamelar, quando não é, né? Então, nós temos aqui a imagem que nos ajuda a entender, ó. Então, esse tipo de brita aqui, ó, não seria o ideal, né? Angulosos, subangulosos, né? Ou subarredondados, ou seja, né? Este aqui ainda continua sendo de um comprimento significativo. Não passaria na peneira, dependendo da forma como a pedra cairia, né? E dentro do mangote faria um grande estrago. O que nós precisamos mesmo é de um agregado arredondado, ok? Então, esse tipo de agregado, esses aqui, olha, seria o ideal, tá? Esses 4 aqui. Melhor, naturalmente, esse arredondado, ok? Já os de baixo não atenderiam a nossa especificidade para sua aplicação, bem? Bom, e aí, esse assunto que nós gostaríamos de tratar com vocês. Na próxima aula, na parte 2, nós vamos ainda agora detalhar o equipamento do concreto projetado, o traço e o seu custo. Muito obrigado, até mais.